Existe um dia no ano em que milhões de pessoas entram em uma igreja e recebem cinzas sobre a cabeça. Pó. E, curiosamente, elas não saem de lá tristes. Elas saem em silêncio, pensativas, como se aquele gesto dissesse algo que elas já sabiam, mas tinham esquecido. Se você visse isso pela primeira vez, talvez se perguntasse: por quê? Por que começar algo com cinzas? Por que a igreja faz isso há tantos séculos? O que isso tem a ver com Jesus, com a Quaresma e com a Páscoa? E por que um homem como São Francisco de Assis encontrou nesse caminho o sentido mais profundo da própria vida? Neste vídeo, você vai entender tudo isso. Mas antes de tudo, é preciso entender uma coisa muito simples e muito bonita. Essas cinzas não são o fim de algo. Elas são parte de um caminho que não termina nelas. Um caminho que começa com verdade. E é justamente aí que tudo começa. As cinzas da quarta-feira de cinzas não surgem do nada. Elas vêm de algo que, um dia, esteve cheio de vida. Elas vêm dos ramos abençoados no domingo de Ramos do ano anterior. Aqueles mesmos ramos que lembram o dia em que Jesus entrou em Jerusalém e o povo os colocou no caminho para recebê-lo. Naquele momento, aqueles ramos estavam verdes, vivos, eram sinal de esperança. Mas o tempo passou, eles secaram e foram queimados, e se tornaram cinzas. E então, um ano depois, essas mesmas cinzas voltam. Elas tocam a testa de alguém e marcam o início de um novo caminho. Existe aqui algo profundamente humano. O que um dia foi sinal de vida se torna sinal de verdade. E essa verdade marca um novo começo. Aquilo que parecia fim se torna ponto de partida. Não porque tudo se repete da mesma forma, mas porque a vida espiritual sempre permite recomeçar. Tu és pó, e ao pó voltarás. Não como uma sentença de desespero, mas como um convite à lucidez. Mas esse gesto das cinzas é ainda mais antigo que a própria igreja. Ele nasce na Bíblia, e é ali que ele revela seu significado mais profundo. Na Bíblia, as cinzas aparecem quando alguém desperta, quando alguém para de fugir de si mesmo, quando alguém decide voltar. Abraão, ao falar com Deus, disse: sou pó e cinza. Ele reconhecia sua verdade, reconhecia que sua vida era dom. E quando o povo de Nínive decidiu mudar, cobriu-se de cinzas. As cinzas eram um sinal de quem decidiu recomeçar. Porque todos nós, em algum momento, nos afastamos, nos distraímos, nos perdemos. As cinzas não existem para acusar, elas existem para lembrar. É possível voltar. E esse retorno acontece em um caminho chamado Quaresma. A palavra Quaresma significa 40. Ela vem do latim quadragésima, 40 dias. Na Bíblia, 40 é o número da preparação. Foi por 40 dias que Cristo entrou no deserto. O deserto não era um lugar de abandono, era um lugar de reencontro. Um lugar onde tudo que era superficial perdia força, e só o essencial permanecia. A igreja, desde os primeiros séculos, preservou esse caminho, não como obrigação, mas como oportunidade. Porque o coração humano também precisa de tempo para voltar. E esse caminho conduz a um destino, a Páscoa. A Quaresma começa com cinzas, mas ela não termina nelas. Ela conduz à Páscoa. A Páscoa é quando a igreja recorda que Cristo morreu e ressuscitou. Se morremos com Cristo, com Ele viveremos. Isso revela o sentido de tudo. O caminho não conduz ao pó, ele conduz à vida. As cinzas são o início, a ressurreição é o destino. E houve alguém que compreendeu esse caminho com todo o coração. Francisco descobriu que Deus não rejeita quem precisa recomeçar. Deus chama. Francisco olhou para sua própria vida e começou. E continuou começando.
Por isso ele dizia: comecemos. Porque ele entendeu que o mais importante não é nunca cair, é nunca perder a coragem de voltar. Esse caminho não é para os perfeitos, é para os que estão dispostos a recomeçar, sempre. Todos os anos as cinzas voltam, e com elas o caminho recomeça. Não porque nada mudou, mas porque nós mudamos, e porque nós podemos mudar. A igreja retorna aos mesmos mistérios, não por repetição vazia, mas porque cada vez é diferente, cada vez é mais profundo, cada vez é mais verdadeiro. E olhando bem, é possível perceber algo ainda mais bonito. Esse caminho, que parece seguir adiante, também nos traz de volta ao essencial, à verdade, de volta a Deus. Nesse sentido, ele também é um ciclo. Não um ciclo de repetição, mas um ciclo de transformação, onde o ponto de chegada se torna um novo ponto de partida. As cinzas lembram que somos pó, mas também lembram que, nas mãos de Deus, até o pó pode recomeçar. E é por isso que o caminho sempre permanece aberto.